Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade. Eu andei esquecendo de falar meu nome nos últimos episódios, fui cobrado por isso. Então, cá estou falando meu nome. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com um escritor que está lançando sua segunda coletânea de contos pela editora Patuá. E é um colega que eu já encontrei algumas vezes pelas esquinas da literatura. Ainda não pessoalmente, né? Apenas virtualmente, mas espero em breve ter a oportunidade. Então, estou particularmente feliz em conversar aqui hoje com Andreas Chamorro. Seja muito bem-vindo, Andreas. Obrigado, Bruno. Eu agradeço muito essa oportunidade. Coisas inéditas que acontecem na minha vida que sempre darei valor, assim. Muito obrigado mesmo. Nada, eu que te agradeço por estar aqui com a gente. E, começando com a pergunta tradicional aqui, quero saber quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aquelas primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás fizeram com que você se apaixonasse pela leitura. Como eu sou ouvinte do podcast, eu já tô com essa resposta já na ponta da língua. Mas é Harry Potter, Bruno. É bem engraçado, mas é Harry Potter. É que ele ficou por ter sido uma literatura mainstream na época, ele ficou com essa cara de menor e tal, mas eu me vejo, assim, sendo despertado para a literatura pelo Harry Potter como um Dickens, como um autor na virada do 19 para o 20, que teve aqueles grandes autores de aventura, um Oliver Twist. Eu vejo assim, é a fantasia, né? É aquela coisa da imaginação. Então, eu acho que por isso que Harry Potter, ele atravessou, assim, a minha geração, pelo menos a minha geração artística, assim. Foi Harry Potter. Eu aprendi a ler muito cedo, com 5, 6 anos, eu já estava caminhando, assim, na leitura, mas a primeira vez que eu peguei um livro para ler foi Harry Potter e a Câmara Secreta. E foi o que despertou tudo para mim, porque a leitura, ela me mostrou que um outro ser humano tinha inventado tudo aquilo. Foi isso que me pegou, a criação, com C maiúsculo. O que me deu vontade de fazer igual não foi nem escrever, ou foi poder inventar, essa possibilidade de inventar um outro mundo que não é o nosso. Isso me encantou e ficou. Deu no que deu. Agora, tu falou que começou pela Câmara Secreta e Foi, não começou pelo primeiro livro? É isso? foi porque eu tinha 6 anos de idade, eu não esqueço, nunca, não esqueço desse dia. A minha madrasta me deu de presente de Natal, né? Acho que como ela não era muito ligada ali na ordem e tal, ela me deu o segundo volume, mas, nossa, foi tudo de bom para mim. Depois, nos anos seguintes, eu li tudo e fui indo, fui indo. Tu falou sobre ter aprendido a ler muito cedo. Eu tenho duas perguntas aqui que eu pedi a pessoas que eu sei que são importantes para ti, que tu gosta. E a primeira vem agora, que é de uma amiga nossa, a Gisele Bom, que eu sei que você gosta muito, é uma pessoa importante para ti. E ela perguntou para ti qual a importância do termo autodidata, né? Que a gente sabe que é um termo muito importante para ti, tem até tatuado. Tá referenciado isso no livro também. Então, eu queria que tu falasse sobre essa trajetória de autodidata e qual a importância para ti de ser um autodidata. A gente tem 3 horas e meia, é isso? Olha, editando eu consigo diminuir tudo. Bem, Bruno, é interessante. Cola um pouco com o que eu estou falando, né? A gente está na infância até. Eu tatuei isso, eu acho que eu posso começar por que eu tatuei na testa. Eu tatuei esse termo, essa palavra, porque é a única palavra que nós temos à mão para poder definir o que é isso que eu entendo como autodidatismo. Mas eu tatuei a partir do momento que eu consegui sair dos encontros literários do digital para o presencial. Primeira vez que eu me sentei na mesa com outras escritoras e outros escritores, e eu, não tendo a formação acadêmica, pude debater de uma forma muito saudável, de uma forma muito lúcida, com uma pessoa que tem PhD. Isso para mim mudou uma chave. Inclusive essa pessoa é Dia Nobre, é uma escritora de Petrolina, que nós temos uma amizade muito bonita, e ela é PhD em História, e nós estávamos ali debatendo a história do Brasil e a literatura, né, desse período, e aí no dia seguinte eu fui no tatuador.
Porque até então, antes da tatuagem, eu já tinha uma decisão muito firme em relação à minha posição enquanto homem autodidata. Claro, né, eu tive uma formação normal, eu estudei num colégio católico, né, da primeira série até o primeiro colegial, só que ainda assim, eu repeti a terceira série, eu não me dava bem em todas as matérias, eu era muito CDF no que me interessava. Então, eu era muito CDF em português, em redação, em história. Agora, as exatas, ou até mesmo a arte. Nossa, eu nunca tirei notas altas em arte. É engraçado, né, eu ter me tornado um artista. E quando eu saí do colégio católico porque eu repeti o primeiro colégio. E eu perdi a bolsa, né? Era um colégio particular e até então, todos esses anos, eu tinha estudado através de bolsa. E eu fui para a escola pública. Quando eu fui para a escola pública, eu conheci o mundo pele, né? Naquele mundo daquele colégio católico, no mesmo bairro onde meus pais se conheceram, onde meu pai morava, onde minha mãe estudou, onde minha avó estudou, era uma redoma de vidro. E eu sempre um menino muito frágil, um menino franzino. Quando eu fui para a escola pública, a 30 minutos de ônibus de distância do meu pai, eu vi o que era tato, né? O que era humano e fricção. Mudei cabelo, coloquei piercing, comecei a ter amizades, fui viver um mundo e conheci meu primeiro namorado, e nesse primeiro namoro, que depois acabou durando quase 8 anos, ou seja, foi desse período até a minha passagem para jovem adulto, e eu acabei me afastando da escola, então eu saí da escola. Quando eu saí da escola e também nesse namoro, né, eu tinha 16 anos, então, como eu já tinha um background totalmente esburacado, familiar, quando eu me vi apaixonado e podendo ser amado, eu grudei naquilo, aquilo virou minha vida. E aí eu acabei nesse meio tempo também conhecendo o candomblé. E aí juntou uma coisa com a outra. Então eu muito apaixonado, fui saindo da escola e aí eu fiz santo, me iniciei no candomblé, segui esse caminho até os 24 anos, que foi quando eu reencontrei o Andras escritor, o Andras leitor, o Andras que lia, enfim, que foi esse Andras que se adormeceu um pouco. E aí sim eu compreendi o que era o autodidatismo da forma que ele se apresentou a mim. Porque, vamos lá, Bruno, quando eu tinha 7 anos de idade, né, como eu disse, colégio católico, né, então eu tinha aula de religião. E nas aulas de religião, no fim, sempre, todas, a professora, ela fazia a oração. Aí já era o início dos anos 2000, então estava uma coisa um pouquinho mais democrática. Ela falava, vamos rezar, quem não quiser, não precisa. E eu, com 7 anos, enquanto toda a sala inteira, baixou a cabeça e juntou as mãozinhas, eu fiquei nessa, se não quiser, não faça. Então eu ficava de cabeça erguida, porque na minha cabecinha de 7 anos era muito difícil entrar a questão paraíso, cobra que fala com a mulher. E eu acho que o autodidatismo está mais ou menos por aí. Quando eu me entendi escritor e eu entendi a possibilidade do meu cérebro sem um diploma ou sem a diplomação da palavra do outro, que eu me apeguei a essa condição do autodidatismo. E aí eu me firmei em não terminar o ensino médio, eu não quero terminar o ensino médio, nem muito menos fazer uma faculdade, e a ideia de ter um corpo docente ou ter um orientador me assusta. Desde criança, né, Bruno, eu tenho esse recuo com o condicionamento do mundo. O mundo condiciona a gente, e há certos condicionamentos que só agora que a gente está ousando pôr em questão. Eu acho que o autodidatismo está por aí. Eu vejo como a faculdade, sobretudo a faculdade pública, como uma grande peneira, uma peneira gigantesca, e é uma validação de quem serve para trabalhar com o intelecto, seja na medicina, seja na humanas. É muito ilógico ser assim, sendo que a grande maioria das pessoas que procuram uma faculdade pública ou procuram até cursos específicos é para ganhar dinheiro. Cada vez mais a gente tem um estalo do capital, do capitalismo, da máquina e do jogo.
A gente, às vezes, ainda mais pensadores, artistas e pessoas que estão no espectro mais da esquerda, às vezes a gente esquece do jogo. Tem um jogo. E o jogo bate na nossa porta todo dia. Eu sou um escritor que escreve de geladeira vazia, Bruno. As pessoas, elas buscam hoje o conhecimento para poder garantir a sobrevivência, porque é o capitalismo que dita como nós, corpos, seres humanos, bichos, vamos sobreviver no planeta. Então, eu acho que o autodidatismo é um grande, vamos arrumar a mesa, entuchar, introjetar, essa forma de ensino de é assim, você precisa falar inglês, porque senão você não vai arrumar um emprego, você precisa saber X, você tem que saber isso, esse imperativo não funciona, e não funciona, simplesmente, é simples assim, não funciona. Se não tem um tesão, se a gente não joga uma libido naquilo que a gente quer conhecer, aprender, não funciona. E aí, quando eu me vi sendo um escritor que conseguiu chamar a atenção que seja de uma pessoa, que seja da Gisele que me mandou essa pergunta, com o que eu penso, eu chamei a atenção de uma pessoa que seja com o que eu penso, de uma forma genuína, sem ter passado por toda a validação do sistema educacional, que não fui eu que inventei. É assim há milênios, não sei se funciona. Não sei se funciona. Eu acho engraçado que nós temos, por exemplo, o debate das cotas nas universidades, e eu escrevi um conto para o meu novo livro, para o segundo livro, onde tem um personagem que eu criei, um personagem muito caro a mim, que é um psicanalista negro, e ele tem uma proposta decolonial na psicanálise. E ele menciona isso. Ele se fez por si, então ele estudou psicanálise de uma forma autodidata. Eu tenho vários personagens assim na mesma condição. E ele menciona, né, para outra personagem que ele tem interação no conto, que isso é possível de se despertar. Só que é um jogo muito bem, é uma estratégia muito bem feita pela máquina, né, Bruno? Porque que pobre que tem tempo para estudar. Porque é isso. Eu acredito que qualquer pessoa tem essa aproximação. O autodidatismo, para mim, é apenas uma aproximação diferente. É como se fosse o corpo dolente que pega o corpo docente e fala, sente e me escuta. E vice-versa. É uma outra aproximação. É a gente, é como se tirasse essa coisa do mestre e discípulo, a gente colocasse igual. Igual. Qualquer pessoa é capaz de despertar essa curiosidade autônoma. É uma curiosidade autônoma, mas a vida bate na porta, né? Hoje, uma pessoa pobre, uma pessoa que tem o saldo no banco que eu tenha, não pode parar ter um dia a seu dispor para ler um livro de filosofia. Mas eu tô aqui, eu tô vivo, sou ser vivo e pretendo, é que eu não vou escrever isso agora, Bruno, eu acho que para eu tecer uma reflexão muito bem tecida sobre esse tema, eu quero estar mais velho, quero estar idoso, porque é refutar todo o sistema educacional, né? Porque diploma hoje, ele garante, ele te valida, e é complicado, sendo que eu imagino tantas mentes lúcidas que temos por aí que se bloqueiam e não põem isso para fora porque eu não tenho um diploma, eu não sou doutor, não posso. E já que eu fiz essa pergunta da Gisele, aliás, eu não sei se eu falei qual Gisele, Gisele Fiorini Bom, que é uma Você escritora, falou, colega bom. nossa. Falei, pronto. Então, vou fazer aqui a segunda pergunta. Aliás, a Gisele, o Andreas trata meio que como uma espécie de mãe, né? Uhum. Então, agora vou fazer a pergunta que veio da madrinha dele, a madrinha literária, pelo menos, que é a Andrea Del Fuego. E ela te perguntou também uma pergunta difícil. Essa acho que até mais difícil. Nossa, Ela perguntou que para ti, na tua literatura, é inegociável. uau. Por isso que é madrinha, né? Se não for para tirar o afilhado do prumo, vamos lá, o que é inegável, eu acho Não, que inegociável. inegociável, perdão, inegociável, inegociável. Acho que é a minha lucidez, Bruno. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu sou muito inquieto. Eu estava conversando com o Eduardo Lacerda, né, meu editor, meu chefe, meu amigo, esses dias sobre isso. Uhum. Bem, é de certo modo recente isso na minha vida, de eu fazer mesa, participar de um podcast e ter interação e diálogo com pessoas que conhecem meu trabalho. Isso é um pouco recente.
E eu venho percebendo que todas as vezes que eu me vejo nessa oportunidade de ser ouvido, eu fico com vontade de que as pessoas sintam a dor que eu sinto e a inquietação que eu sinto. Porque para mim o mundo está muito bagunçado, Bruno, e a gente está muito no automático, a gente está muito encantado, a gente tá quase numa uma coisa onírica, assim, a gente está enfeitiçado e a gente precisa acordar, precisa acordar. O mundo não está sendo gostoso de viver. E cada vez mais, todos os dias, bebês nascem, milhares de bebês nascem, só vai acumulando, acumulando gente atrás de gente nesse planeta e a gente continua, né? Então, calhou, eu acho, de eu ser um cérebro inquieto, com eu acabar me dando bem no ofício da escrita. Porque eu levanto muito a bandeira da literatura, da escrita, desse ofício, até perante outras artes. Eu vejo que a literatura é a disciplina que engole todas as outras disciplinas. Minha madrinha Andréia, ela, por mais que ela seja hipocondríaca, ela teve que deitar os olhos em um paper, no mínimo, ali sobre pediatria para escrever sobre a Cecília. E eu acho que é isso, por isso que a literatura engole. A literatura é meio leviatã das disciplinas. Ela engole, eu tenho que, se eu quero, pelo menos eu funciono assim, eu acredito que todos os escritores são assim. Se eu vou escrever sobre um psiquiatra, eu preciso ser aquela pessoa. Eu preciso fazer parte da pele daquela pessoa, então, óbvio que eu vou dar uma olhada ou vou me imaginar na psiquiatria. Eu acho que é isso, Bruno. O que eu não negocio é a minha lucidez, e lucidez no sentido plurivalente. Lucidez no sentido de que cada coisa que eu escrevo, eu quero mover uma peça no leitor como moveu em mim, porque dói. Eu quero que doa em você. É lucidez no sentido do próprio fazer literário. Eu acho que a literatura brasileira está numa boa virada, a gente está numa esquina muito interessante, mas ainda todo mundo é bom. Eu acho que precisa. Opa, não, vamos alinhar. Ainda está um pouco opaco, né? Mas a gente está numa esquina muito boa e eu tenho a sensação, assim, quase uma certeza, né? Que a certeza é muito perigosa, mas é uma sensação muito forte de que a literatura brasileira ela vai ter um novo boom. Tem muita coisa boa sendo feita. É lucidez no sentido do miolo do meu projeto literário, porque eu quero ser o escritor que vá trazer o candomblé para o core, né, para o centro da coisa. Eu escrevi sobre o Marrom e Amarelo do Paulo Scott e eu fiz uma metáfora ali que eu achei muito interessante. Ela apareceu para mim nessa resenha e eu peguei ela para mim. Eu tenho a impressão, não somente eu, já li sobre isso, há teóricos também que pensam assim, que desde da carta de Pedro Vaz de Caminha, toda a literatura brasileira, todos os livros, eles querem responder a uma pergunta, né? O que é o Brasil? Porque não é só um país difícil de definir, quanto um povo difícil de definir. Tamanha plurivalência desse lugar. Mas eu acredito que depois da derrocada da ditadura e a redemocratização, a literatura brasileira, ela mudou um pouco o movimento. Em vez de responder pergunta, sugestões atrás de sugestões, né? Porque, vamos lá, né? A gente pega a virada do 19 para o 20, que foi quando a literatura brasileira se consolidou como um corpo. Os indianistas chegaram, ó, o Brasil para mim é isso aqui. O parnasianismo, opa, não, é isso aqui. O cortiço, é aqui, é isso aqui. Os sertões, aí ferrou. Quando veio Euclides da Cunha, aí ferrou. Então o Brasil é uma coisa, meu Deus. Quando veio os anos 70, 80, 90, então eu acho que a gente já tem um mosaico muito complexo. Então, cada um desses livros, cada um desses autores, cada um desses movimentos, cada um desses fervores culturais, modernismo, e por aí vai, é uma peça desse grande mosaico que foi sendo formado para as gerações posteriores a essas, que somos nós. É o Paulo, é o Milton Ratum, e os mais novos chegando até mim. Então, nós temos um grande mosaico, e eu acho que a literatura brasileira, desde então, desde a redemocratização, cada livro é um jeito novo de arrumar esse mosaico. Então, nós já temos muitas peças, então a gente ajeita esse mosaico e fala, ó, eu acho que é assim, ou eu acho que dá para ser assim. O problema é o quê? Tem peças ainda que faltam, e o candomblé é uma delas. Já que você falou do candomblé e também sobre
literatura, né, as referências literárias. O teu primeiro livro, o Divindades Solitárias, que saiu pela Cotter, traz essas referências ao Candomblé, traz também referências que te são muito caras na literatura, como Borges, né, que eu sei que você é um admirador. Então, antes da gente entrar no teu novo livro, fala um pouco do Divindades, como surgiu e como foi, enfim, publicar esse primeiro livro, lidar com a repercussão, como aconteceu. Divindades me fez, né, Bruno? Meu emprego hoje na Patuá, eu ser editor na Patuá, eu agradeço a esse livro, porque, né, enfim, eu acho que a minha amizade com o Eduardo Lacerda, ela se firmou depois, foi por causa de Divindades, porque era a ponte que eu podia ter com as pessoas, né? Olha, eu sou o autor desse livro aqui, então a partir desse livro a pessoa iria se interessar por mim. Foi um livro muito fácil de compor, porque o Entre Contos me ajudou muito nessa. O Entre Contos, Bruno, ele me ajudou a superar a autocrítica. Por mais que pareça que não. Só para fazer um parênteses, Entre Contos foi o site onde eu conheci o Andreas, né, e a Gisele também, que a gente citou, que era um site de desafios literários, que a gente escrevia nossos contos anonimamente, todo mundo lia, se criticava, dava nota, essas coisas todas. Então, é um exercício muito legal para realmente para a gente aprender a lidar com a crítica, para a gente se expor. E agora, esses desafios também existem no Lume, para quem quiser participar, é só visitar o site, vocês vão encontrar lá. Não agora, mas em janeiro vão voltar a encontrar. Só esse parênteses, porque muita gente não sabe o que é o Entre Contos, então. Saudoso Entre Contos, saudoso Entre Contos. Me ajudou muito na questão de confiar em mim mesmo. Porque quando você é anônimo, tudo muito incerto, né? Quando você é o seu próprio leitor e não tem ninguém, você não conhece nenhum outro escritor, antes do Entre Contos eu era esse, né? Um total anônimo. Quando você é anônimo, às vezes você escreve algo que é bom e te agrada, mas é tão incerto. Ou mesmo ruim, eu escrevi assim, não gostei. Às vezes aquilo é bom, mas a sua autocrítica, a sua autossabotagem é muito forte. E como eu fui uma criança, um adolescente, uma pessoa muito castrada, muito repreendida, a autocrítica e a autossabotagem é uma coisa que é realmente muito perigosa para mim enquanto escritor, sobretudo no momento da composição. Quando eu juntei os contos de divindades, né, pelo menos os que estavam prontos, eu vi que foram contos que eu estava permeado por aquela coisa do entrecontos. Então, é como se eu tivesse escrito algum daqueles contos, ainda mais um que saiu na época no site, né, que é o Exu Quer Se Mudar, eu escrevia para aquelas pessoas ali. A grande maioria dos contos de divindades eu escrevi querendo dialogar ou impressionar até o pessoal do Entrecontos. Mas aí, no meio desse processo, já leitor de Borges, acabei lendo a biografia dele. Até então eu era leitor da obra dele, muito fã, mas eu não tinha parado para prestar atenção na vida. E quando eu li a biografia dele, foi uma coisa muito interessante. E aí acabou que eu entrei numa segunda obsessão por Borges, né? A primeira foi com a ficção, a segunda foi com a pessoa junto com a ficção. Nessa obsessão eu acabei entrando em contato com alguns vídeos da Aline Aimee, da youtuber Aline Aimee, poeta também, uma ótima escritora, inclusive. E um vídeo dela sobre um conto específico do Borges, que é o Herbert Queen, o exame da obra de Herbert Queen, me deu o argumento do conto principal de Divindades, que é o Autodidata. E aí foi engraçado, porque até então eu tinha o livro prontíssimo no fim de 2019, e aí no início de 2020 eu fiquei meses escrevendo esse conto autodidata e meses preso na figura do Borges. E eu acabei repensando todo o livro, a ordem dos contos e o que eu queria passar. Porque eu compreendi, Bruno, que tem essa figura meio estigmatizada do escritor. Eu acho que é uma coisa uma herança meio da Belle Époque no Brasil. O escritor é uma pessoa sisuda, imagina, não ouve funk, não. Imagina, não ouve funk, ele só ouve música erudita, ele só lê os gregos, imagina, que isso. E não, e essa figura, eu não me encaixava nessa figura. Talvez a intelectualidade seja algo que me equiparasse a essas figuras, mas todo o restante não.
Por isso que eu falei isso na mesa que eu fiz na Flip, eu acho a ordem dos contos de divindades muito importante, porque é uma mensagem que eu quis passar. Então, por isso que eu começo com esse conto extremamente erudito, experimental, autoficcional, fantástico. É um conto que dá muito pano para manga. Eu fiz justamente isso, eu quis naquelas 15 páginas ali ter algo, inúmeras discussões, inúmeras interpretações. Mas eu vou quebrando isso aos poucos. Quando eu chego no meio, no conto que é do meio, já é um conto em fluxo de consciência narrado por uma pessoa favelada. Então é algo que anos atrás seria considerado lixo, baixíssima literatura. Então Divindade já traz essa coisa, né? Por ser meu livro de estreia, eu pensava muito nessa imagem que eu queria passar, que autor me apresentar, porque a gente, ser humano, em contato com o outro, Bruno, a gente resume muito facilmente as pessoas. Então, um vizinho novo. Um vizinho que escuta pagode. Essa pessoa, o vizinho, pode ter uma história de vida, nossa, incrível, ser uma pessoa incrível, mas é o vizinho que escuta pagode. Esse é o resumo dele. Então, eu tinha muito medo e receio de que resumo eu teria, entende? O Andrés Chamorro, ele estreou com esse livro, então ele é esse escritor. Por isso que eu fui quebrando isso. E o último conto é praticamente uma resposta ao primeiro, então eu emulo a Hilda, porque foi justamente isso, né? Ela se revoltou. Eu termino esse livro com essa revolta, né? A última frase do livro é: aonde vai o viadinho? Para a estante, para o dia seguinte, ou mais uma vez serão vocês necrófilos. É isso, Bruno. É como se eu, Andreas, fosse um indivíduo que fosse um sintoma de uma febre do novo milênio, do novo século, porque o mundo está mudando. A gente está no olho do furacão dessa mudança, né? Então eu acho que até isso, essa revolta que surgiu em mim nesse primeiro livro, essa revolta que eu quis expor, é um pouco disso também. Então agora, falando sobre o segundo livro, que chama... Eu sou muito ruim com títulos, e começa o título comprido, eu prefiro ler para não arriscar. A orgia perpétua Perpétua ou ou Relatório de relatório de Pimenta. pimenta? Eu já errei tanto nome de livro, de autor, de personagem, de editor aqui nesse podcast que eu tô meio traumatizado. Agora eu sempre tenho uma colinha para tudo. Mas então, repetindo, né? A Orgia Perpétua ou o Relatório de Pimenta. Lógico que esse é um título que chama atenção, né? A gente tem que falar dele. É o título de um dos contos. Como eu li o conto, eu já estou mais ou menos bem situado, mas eu acho que é interessante você falar para os ouvintes por que esse título, né? Porque você escolheu o título desse conto para dar nome ao livro, porque é um título bem diferente. E, aliás, é engraçado, porque Orgia Perpétua ou Relatório de Pimenta. Parecem duas coisas que não se conversam muito, né? O que é uma orgia perpétua, não, não sei de onde viria um relatório de pimenta disso. Então, fala sobre esse Exato. título. Bem, vamos lá, Bruno. Eu não pretendia publicar segunda coletânea de contos, até porque eu nunca quis ser contista. Meu sonho de infância é ser um grande romancista. Mas este ano, no começo desse ano, eu estava na casa de um escritor que eu tenho muita amizade, que é o Salier Oliveira. Eu passei alguns dias na casa dele, e a gente conversando de literatura, ele me mostrando as coisas dele, eu mostrando as minhas, eu acabei vendo os meus documentos, porque eu sou muito desorganizado. Estou mudando isso, mas eu tenho texto assim no meu iCloud, né, na nuvem, espalhados e inúmeros tipos, tudo misturado. E eu fui dar uma olhada nesses documentos e aí eu achei um conto, achei outro, achei outro, achei outro. Eu fui achando contos escritos. Falei, nossa, eu tenho uma segunda coletânea aqui. Então aí me veio a vontade de publicar essa segunda coletânea para não deixar meu nome morrer. O nosso tempo digital está muito acelerado, então é o tempo do feed, né? O tempo da timeline. Não quero deixar meu nome abaixar, né? Essa pluma cair no chão. Então decidi publicar a segunda coletânea, fiz uma ordem mais ou menos ali, eu vi que ficaram pouquíssimos contos, e contos que não conversavam muito entre si, eu me incomodo com isso, eu gosto de fazer uma coisa que seja um tanto quanto concisa, no mínimo. E aí eu escrevi outros, e um desses outros foi o conto que deu título. Esse ano de 2022 foi um ano muito importante na minha biografia, na minha vida mesmo. Porque foi a primeira vez que eu fui morar sozinho na minha vida, foi esse ano. Então esse conto, ele é o testemunho disso.
É um conto autobiográfico, não é um conto autoficcional. Mas ainda assim eu faço uma brincadeira. Você que leu, eu faço uma bela de uma brincadeira ali. Sim. Mas eu quis fazer um registro justamente dessa mudança, porque eu sempre tive ciência, sempre não, é muito audacioso falar isso, mas houve um momento da minha vida, recentemente, nos últimos anos, que eu consegui enxergar minha potência. E é óbvio, isso é uma coisa muito clara, que se eu morasse sozinho, essa potência poderia ser muito melhor explorada. Então, eu tenho a impressão que o escritor mesmo, o monstro que mora dentro de mim, poderá sair agora, a partir do momento que eu conheci a solitude e a solidão juntos. Então, esse conto é isso. Pietro Pimenta é esse poeta que mora na zona sul de São Paulo, que vai fazer esse relatório dos homens, pessoas que ele conheceu, que o levaram ao mesmo caminho, que é morar sozinho. Pietro Pimenta sou eu. É a orgia perpétua, Bruno, porque eu sou muito fã de Madame Bovary. E o Mário Vargas Llosa tem esse ensaio, né, sobre Madame Bovary que chama A Orgia Perpétua. Eu queria me apropriar desse título, porque mais me apropriar do conceito que esse título esconde, que é a questão da própria protagonista, né, a própria Emma Bovary. É um livro que eu gosto justamente por causa da protagonista. Então, é uma mulher no século XIX, que é uma mulher fálica, né? Ela é o homem da relação. Então, ela absolutamente decide todo o destino dela. Ela não só decide ser adúltera, ela não só banca isso, ela decide até o próprio destino final. Ela é uma personagem das mais interessantes, assim, que a literatura foi capaz de fazer, e o personagem e eu mesmo, esse movimento que me trouxe morar sozinho é muito parecido com Emma Bovary. O romance basicamente é isso, né? A Emma Bovary se casa e quando ela percebe o que é o casamento, o que é os sonhos de vida, né? Ela vê que não é, que a vida não é, que o verdadeiro real não é isso. Ela toma rédea das próprias vontades e banca. E foi o que eu fiz, e foi o que Pedro Pimenta fez. Então, Madame Bovary é ali. Por isso que a epígrafe também é retirada do romance. É isso, é um desatar. Esse conto, ele é um retrato de um desatamento, é de uma quebra de um laço. É um passarinho filhote que cai do precipício e ele vai ter que usar a asa dele. Ou o Relatório de Pimenta, porque seria o título, né, mais óbvio depois disso. Mas eu não queria abrir mão do Orgia Perpétua, porque é o conceito que realmente engloba todo esse conto e essa personagem desse conto. O livro, ele é dividido em 5 sessões, por assim dizer, 5 partes, né? Cada uma delas tem contos que se relacionam entre si, embora todos os contos meio que se relacionem entre si, mas os das sessões mais particularmente. E a primeira sessão chama Dos à Deriva, e eu achei interessante que tu falou sobre ter dado voz a um personagem favelado que em outros momentos não teria voz. E essa seção do livro, que é a primeira, trata bem disso, né? De dar voz a personagens que não teriam normalmente. Você tem, inclusive, já no primeiro conto, um personagem esquizofrênico que vende sacolas nos ônibus, né? Aquele tipo de pessoa que a gente tende a invisibilizar. Ele faz parte da paisagem, né? O cara que entra e vende a sacola no ônibus e vai embora. E no conto ele não é invisibilizado, muito pelo contrário, né? Ele chama muito a atenção de uma personagem que é a outra protagonista do conto. Então eu queria que tu falasse sobre isso, sobre essa vontade de dar voz a esses personagens, a essas pessoas da nossa fauna urbana que aí muitas vezes a gente não observa. É engraçado, né? A gente tá gravando esse episódio hoje porque eu tô nessa reflexão no momento atual, assim, Bruno. Eu tenho um livro que se chama, é da Leila Perrone Moisés, que se chama, eu vou provavelmente errar o título, mas é sobre a literatura no século XXI. O mote desse ensaio dela é sobre a morte da literatura. Mais ou menos o que aconteceu na virada do século, então, e na virada do milênio também, né? Então, a literatura acabou, a música acabou, né? Sendo que o que acabou foi a matéria-prima desse
ciclo fechadinho, elitista que sempre foi a arte. É isso que esgotou. A história deles esgotou. Porque eles já tocaram em todas as feridas que tinham para tocar. Eu não vou lembrar quem escreveu isso, mas eu estava lendo sobre o Karl Ove Knausgaard, o autor do Minha Luta, e tinha ali um teórico ali no meio do texto, uma alusão a esse teórico, que falou que o romance agora está caminhando para a autoficção, porque o romance já tocou em todas as feridas que tinha para tocar. Não concordo absolutamente. O que esgotou foram as histórias desse ciclo, desse grupo muito fechado, e a gente já sabe todas as nomenclaturas, né? Hétero, pele branca, e aí vai. Eurocentrado. E vai mais ou menos por aí, né? Não, tem muita coisa ainda para contar, para se ficcionalizar, para se subjetivar. Esse personagem desse conto, Bruno, eu vi na vida real, cara. Eu peguei o ônibus com ele 2 vezes, assim. Na segunda vez eu não aguentei, eu queria entender. Porque eu não teria coragem disso. Eu não teria coragem de entrar num ônibus e pedir esmola ou vender o que seja. Eu olhando para aquele homem, eu vi uma inspiração. Porque é uma força absurda, é uma vontade de viver que filosofia alguma escreve. E eu queria entender, né, o que faz uma pessoa, o que poderia ter feito aquele homem fazer aquilo. E vai por aí. O que eu escrevo sobre o candomblé, o que eu escrevo sobre... Nesse livro, né, foi a primeira vez que eu me debrucei para escrever contos sobre outros homens gays. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha realmente parado para imaginar uma literatura feita sobre essa parte de mim. Por isso que saiu, né, os contos da terceira parte, né, dos invertidos. Sempre eu penso que, ainda mais agora que eu estou nessa reflexão nas últimas semanas, desse esgotamento, que é uma falácia completa. Não, Bruno, há muita coisa a se dizer, há muita coisa a se mostrar. E esse conto eu gosto, eu coloquei ele de primeiro porque é essa impressão que eu quero causar mesmo, assim, ainda mais se for um leitor que vem de divindades. É outra coisa. Em divindades eu queria socar. Eu tava ali uma criança birrenta no shopping. Eu queria socar. Ah, me escuta. Com a Orgia Perpétua eu quero dialogar, eu quero sentar, tomar um café, conversar. Então eu começo com esse conto porque para mim é a história de amor mais moderna que eu poderia gerar. É a história de amor de uma imigrante, de uma pessoa de Alagoas, morando em São Paulo, porque São Paulo é o centro do mercado e esquizofrênico. Como você falou aí da terceira parte do livro, né, que é dos invertidos, eu quero falar sobre ela porque foi algo que me chamou muita atenção. Me parece algo como uma provocação, algo assim, mas aí você que vai me dizer se é ou não, fala sobre isso, né, sobre personagens homossexuais e tal. E esse título, né, Invertidos, soa como algo preconceituoso, né? Uhum. E você é homossexual, você está na comunidade, né? Como você já falou aqui. Então, estou certo nessa minha leitura? Qual foi a intenção do título dessa parte do livro? Eu gosto muito de fazer apropriação de estímulos. Eu tenho uma coletânea de contos pronta que eu só vou soltar na hora que deve, mas que tem o título de Diabaria. Essa coletânea só contém contos sobre o candomblé, umbanda e afins. Então, é justamente isso. Eu queria me apropriar, não falam que é do diabo, é diabólico. Então, eu mostro ali, todos os contos não tem nada de diabólico, nem nada disso, mas eu quis me apropriar desse termo. E a mesma coisa dos invertidos, né? O termo mais antigo que a gente vai... O termo não, né? A menção antiga que a gente encontra na literatura ocidental de pessoas homossexuais é em Proust. E Proust usa esse termo invertidos. Então eu quis me apropriar disso, porque os contos sobre os homens que eu escrevi, ou sobre qualquer outro homem gay que seja escritor, estamos falando dos mesmos personagens que Proust escreveu. Em Busca do Tempo Perdido também é uma das obras assim da minha vida. E Sodoma e Gomorra, o quarto volume é isso. Ele mostra a surdina na atividade homossexual, tanto masculina quanto feminina, na aristocracia francesa do século XIX para o XX. E o termo é esse, invertidos. Então é como se eu me apropriasse desse termo e eu sublimasse ele. Eu sublimei, eu dei outro sentido. Então me aproprio, eu sou invertido, que bom que eu sou invertido. Se ser invertido, né, não é ser hétero, que é ser essa coisa estranha que é hétero, nossa, então estou muito feliz.
E aí você lê os contos assim, eu mostro realmente isso. Eu acho que pessoas LGBT, Bruno, a gente já nasce já. Qualquer pessoa que seja queer, né? Aquela coisa que é estranha, é fora do espectro patriarcal. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo que nasce fora desse espectro, é que a sigla que a gente tem é essa. A gente já nasce tão apartado que eu acho uma oportunidade tão incrível de invenção. Ah, não querem que eu case, não querem que eu tenha família. Tá bom, vou inventar então. Então, que bom que eu sou invertido e que bom que esse termo, sabe, mude. É isso, é mais ou menos por aí. É uma provocação meio disfarçada. É um ato político. Sim, eu acho que é uma boa provocação, eu entendi dessa forma. Então, é interessante porque você falou que o Orgia Perpétua ou o Relatório de Pimenta, o conto, ele é autobiográfico, mas não autoficcional. Mas tem uma seção do livro que são os autoficcionais, e o Relatório de Pimenta não está nessa seção, mas o dos autoficcionais, você se coloca como um personagem diretamente, né, com seu próprio nome. É realmente você ali. Não sei se são experiências 100% autobiográficas, porque você disse que o autobiográfico mesmo é o relatório, ou se são, enfim. É isso aí, é isso mesmo. É isso mesmo, Bruno. É isso que eu quis causar. Então, essa confusão, né? Uhum, isso mesmo. Como que surgiu essa sessão e qual foi essa vontade de, enfim, se usar como personagem dentro do próprio livro? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar a literatura de uma maneira mais séria, eu cheguei à autoficção. E aí eu fui estudar essa tradição meio recente, né? Porque dizem que começa em Proust, né? Eu também acredito que começa em Proust. E aí eu me interessei muito porque eu gosto de histórias reais. Por isso que o meu gênero favorito eu gosto de falar para as pessoas é biografia. Eu amo ficção, mas vida real para mim não tem para ninguém. E eu achei interessante. E nesses contos, como é um gênero que eu gosto, é um gênero que está em Divindades Solitárias também. Eu quis dar uma avançada, olha que pretensão, né? Mas eu quis dar uma avançada um pouco no gênero, né? Você vai ver que tem contos ali totalmente fantásticos e o personagem sou eu. Eu quis brincar com isso. Ai, será que ele viveu, não viveu? Porque se a autoficção permite nós transformarmos nossa vida carnal, nossa carne, em arte, então eu vou transformar minha vida numa obra de arte também. Então eu vou viver coisas fantásticas e mágicas também. E viajar no tempo. E vou viajar no tempo. Exato. O primeiro conto dessa parte, que é o Monstro, é um conto que eu faço homenagem a Clarice Lispector, é um conto que eu quis escrever para me curar um pouco. Né? Eu volto naquilo da infância, adolescência. Eu, por ser uma pessoa muito castrada, fui uma pessoa muito castrada, escrevi esse conto para me validar a mim mesmo. Então, eu me coloquei de frente com uma das maiores escritoras do país para eu me ver escritor também. Porque todo mundo passa por esses dias, né? Eu estou citando esse conto porque foi ele que me impulsionou a escrever os outros. Então eu falei, nossa, se eu inventei uma história de viagem no tempo, onde eu sou o personagem, onde eu possa viver isso, eu quero viver alguma outra coisa. Vou escrever mais dois e adicionei um que eu tinha escrito em 2020, estava engavetado, e aí eu dei uma mexida e coloquei junto também. Mas a intenção foi mais ou menos essa, Bruno. Eu queria dar uma chacoalhada no gênero, porque é um gênero recentemente novo, né? É uma aproximação recentemente nova. Ainda tem muito atrito entre autoficção e autobiografia, então eu quis adicionar alguns argumentos para os autoficcionistas, para diferenciar um pouco da autobiografia, porque se eu invento uma história, nem precisa ser mágica, fantástica, mas se eu invento uma história que eu não vivi, mas o personagem sou eu e o personagem que vive aquilo sou eu, já dá para diferir bastante da autobiografia. Normalmente eu falo da linguagem antes de falar do enredo, mas eu acabei deixando passar. Então eu quero que tu fale sobre a tua escrita mesmo, a tua linguagem. Em muitos momentos tem uma aproximação da oralidade, representações gráficas, assim, digamos, dos sotaques, né? Por exemplo, da Clarice tem o R puxado, colocado ali graficamente também. Enfim, você tem vários elementos no livro que aproximam da oralidade e também tem uma conversa que se dá pela internet, que ela está em formato também, o formato que a gente vê na internet, enfim. E é curioso porque você tem referências muito clássicas, né?
e ao mesmo tempo você busca essa linguagem, entre aspas, mais moderna, não gosto muito desse adjetivo, mas existe essa aproximação, né? Como é que é esse trabalho com a linguagem especificamente para ti? Interessante essa pergunta, Bruno. Realmente, essa segunda coletânea me deu a oportunidade de eu pensar mais nisso, na linguagem, né? Porque até então em Divindades eu não tinha achado isso ainda. Eu tinha encontrado a minha ousadia, mas a minha linguagem e voz não. Em Orgia eu consegui chegar perto disso, porque eu acho que minha voz verdadeira, minha linguagem verdadeira vai vir no romance. Mas, sim, alguns contos eu trabalhei, esse que você mencionou, que é o Silver Plath, é bem isso mesmo. Ali eu utilizei uma referência muito clássica, que é a novela do romantismo, no romantismo alemão, né? Ou seja, aquela narrativa moldura clássica, você junta X personagens, um vai contar a história eu conto a novela. Só que eu coloquei numa roupagem, nem moderna, né? Porque esses últimos contos, eles passam no futuro, né? É um futuro ainda possível. Mas sim, essa coletânea me fez pensar na linguagem. Então, cada uma das partes, né? Cada uma das 5 partes, a linguagem está no título, né? Então, dos A Deriva, justamente eu não estou falando só dos personagens A Deriva da sociedade, quanto A Deriva da humanidade, porque quem é louco, imagina, louco não é nada. O segundo dos nascimentos é uma parte desse livro que é um pouco diferente, porque ali eu quis marcar o nascimento do meu projeto literário que envolve o Candomblé. Então, aqueles 3 contos, eles têm, é como se fossem spoilers dessa linguagem que eu trarei nos romances. E, por consequência, os outros também, todas as outras partes também. Então, nos autoficcionais, né? Eu compreendi que esse segundo livro, ele me mostrou um pouco mais do que eu sou e do que eu posso ser, além da minha inquietação. Vamos lá, essa questão da oralidade, do coloquial e texto, faz muito parte, sim, da minha constituição enquanto escritor. Não é algo que está concluído, assim, no meu pensamento, mas é algo central. Bem, tive minha formação como um ocidental comum, aprendendo a ler, escrever. E aí eu parei, a vida me levou para outros caminhos e eu fiquei 10 anos no Candomblé sem ler um livro, Bruno. Completamente vivendo aquela realidade todos os dias, dia após dia. Mas eu não deixava de ser intelectual, porque eu dissecava o Candomblé de uma maneira, assim, incessante. Eu era um pai de santo, eu era um babalorixá muito crítico em relação a estudar o próprio culto. E aí, ok, passou, e aí eu virei escritor, reencontrei com esse Andres criança e me tornei o que eu me tornei hoje. E aí eu compreendo, ainda mais escrevendo as coisas que eu quero escrever, projetando as coisas que eu quero que venha à vida, e vendo a literatura que é produzida hoje, que conversa com esse projeto literário meu, então, livros como Um Defeito de Cor, Macumba, do Rodrigo dos Santos, publicado em 2019, Xirê das Águas, que é um romance que ficou finalista do Kindle esse ano. E aí eu vejo esses livros e aí eu percebo que tem uma briga boa aí, que eu também estou inserido, que é a questão literatura e o que poderíamos chamar de oralitura. Quando a gente vai estudar a mitologia africana, ou a gente vai estudar todo o berço cultural daquele continente pré a colonização, a gente vê que tudo que os gregos tinham ali, tinha ali embaixo também. E de outra forma, a diferença é que aqui é livro escrito, ali é audiobook. É livro, gente. É história. Eu tenho a ciência, Bruno, que eu tenho esse dever a cumprir, assim, com essa parte da minha constituição, com essa parte da minha literatura, porque essa parte da minha literatura que envolve o candomblé, ou que toca na questão racial, que é um dos, se não, quiçá, o tema central desse país, é uma parte de mim que é muito opaca ainda. Eu escrevo esses livros, eu escrevo sobre o candomblé, eu quero escrever sobre essas pessoas para entender e descobrir quem me deu esse nariz negroide. Eu sou filho de uma mulher branca com um homem preto. Só que a minha parte materna da família, eu sei quem é quem. Eu tenho certidões de óbito. Eu sei quem é meu bisavô, minha bisavó. Meu pai é adotado. Ele foi adotado por uma família branca e eu não sei quem são. Eu não sei quem é a minha avó paterna.
O que eu sei era que era uma mulher baiana, preta e diarista. Então, o racismo, ele arrancou essa parte de mim. Hoje eu sou um homem sozinho, que luta todos os dias com a solidão e a solitude, sendo que eu posso ter uma família por aí, eu não sei. Eu sinto que é uma dívida, é um dever recuperar e ser mais um número, né, nesse grande grupo que está se movimentando nesse século XXI para fincar o que é dessas pessoas. Eu acho que o embate ele é muito maior do que a gente até pensa, né? Tirar a potência da oralidade, daquilo que tem origem oral, muito cruel, sendo que a Ilíada foi cantada, né? Então, tu pretende escrever teus romances, né? Mas também você tem uma coletânea de contos já meio pronta. Você já tem noção de qual vai ser o teu próximo livro, em que projeto tu vai investir, o que é que vai vir aí pelos próximos meses ou próximo ano, enfim. Bem, Bruno, eu penso nisso todos os dias. Acho que não é nem o livro, né? Eu tenho muita coisa boa. Eu tenho boas balas no meu revólver. O que eu não encontrei ainda é que Andras que eu quero estrear no romance. Eu tenho várias balas. Eu posso acertar. Tem balas ótimas. Eu tenho balas aqui certeiras, assim. Eu posso errar a pontaria, mas vai ser um tiro muito bom. Mas existe uma estigma em cada um desses projetos. Então, mas eu tendo a acreditar, Bruno, que eu vou estrear com um romance que eu tenho praticamente pronto. Eu li um trecho dele em Paraty, lá na Flip, e recebi um respaldo interessante. É um romance totalmente fora da curva no que condiz a mim. É um romance que eu não consigo reescrever, ele foi um efeito. Esse ano eu tive um evento entre eu e meu pai muito traumático, que eu não me importo de falar, porque eu escrevi uma carta pública, né, a ele depois desse dia, mas se eu puder resumir numa palavra só, eu fui degenerado. Eu fui totalmente desnaturalizado pelo meu próprio pai. E esse romance foi uma resposta a isso. Porque a pergunta que estava na minha cabeça é por que que a gente tem filho então, cara? Então por que ter filhos? Então me veio essa história dessa professora de filosofia da rede particular. Ela é uma mulher branca e me veio essa personagem porque ela tem a possibilidade de pensar, ela pode ter tempo para pensar. É uma crueldade isso. Me veio a história dessa professora que tem essa posição muito clara de não querer ter filhos, não querer ser mãe e acaba se vendo grávida. Então, o romance, ele é a elaboração de todo esse processo de gravidez, assim, da forma mais crua que eu consegui. Tanto que ele tem 15 títulos, eu não me decidi ainda, mas um deles, assim, um dos primeiros que me veio era O Outono da Madonna, ou seja, a decadência dessa imagem Madonna, a imagem da mãe, porque eu queria lavar a imagem da mãe, mas não, eu acho que o título será Antes que o Fruto Caia, porque são essas duas questões que são elaboradas nessa história. Por que ter filhos e por que a gravidez, eu acho que é o estado de maior reflexão que um ser humano pode chegar. E, como eu coloquei logo após a epígrafe, eu deixei muito claro, este é um livro sobre meu pai. Eu quis ser meu pai diante da minha mãe grávida e dar cabo dessa decisão. Ter essa criança, por que ter, por que não ter, e o que implica ter um filho. Eu sinto, Bruno, que se eu não pôr isso para fora, eu vou acabar descartando esse livro. Então, eu acho que eu estrearei nesse romance porque é um romance forte, é um romance curto, do jeito que o mercado gosta atualmente. Eu sei que se eu estreasse com um calhamaço, por mais que seja meu desejo, não ia dar muito certo. Ele é propício, eu acho. E também seria bom se eu publicasse, pronto, estreiei, era o que eu queria, me livrei, e me livrei também dessa parte da minha vida. Andrés, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pela tua presença. Eu sempre fico particularmente feliz quando posso falar com alguém que eu já conhecia até antes do podcast, né? Desse nosso pequeno microcosmo, né? Cada um seguindo seu caminho. Quando você lançar seu romance, você volta aqui pra gente conversar sobre ele também. Ah, eu quero. Então é isso.
Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo. Não, antes de terminar, super importante. A Orgia Perpétua, o Relatório de Pimenta, está em pré-venda, né, ainda. Exato. Então fala para as pessoas como que elas podem adquirir o livro. Bem, Orgia Perpétua, o Relatório de Pimenta está em pré-venda no site da Patuá, da editora Patuá, editorapatuá.com.br. A pré-venda vai durar um pouquinho ainda. Você, comprando na pré-venda, vai receber o exemplar autografado. Mas vou te dizer, Bruno, que o lançamento tá por aí, logo logo chega. E é fácil, é só no site da Patuá que vai encontrar o livro lá, só pesquisar meu nome que já acha, já encontra. No meu Instagram também. Pronto, vou deixar o link do Instagram do Andres na postagem aqui desse podcast, o link da Patuá também. Se você estiver no site, vai ter o link também para você comprar direto o livro. E é isso, apoiem a literatura brasileira contemporânea, porque é muito importante, e nos vemos em breve.